Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e antes da gente fazer qualquer coisa, já pega a sua Bíblia, abra em Marcos 14, que nós vamos ler muitos versículos. Nós vamos ler do 17 até o 50. Então, enquanto eu falo, você já abre a sua Bíblia aí em Marcos 14, tá bom? Bom, irmãos, então, como eu estava dizendo, meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto do pastor Anax Carneiro chamado Seguir e Servir. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda o texto que o Manancial oferece, tanto faz se a gente faz isso sozinho ou em família, a gente é inspirado, exortado e edificado. E lógico, né? Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, como os irmãos sabem, né? Foi o irmão Anax Carneiro. E o texto é pequeno e muito verdadeiro, e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Para isso, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos mostre, nos ensine e nos dê forças para colocar em prática. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pedimos que tu nos ensines e nos dê forças para que nós possamos ler a tua palavra, ouvir o que tu tens para nós, e que nós possamos seguir os seus passos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa imperfeição, que a tua perfeição esteja conosco, para que possamos ser cada vez melhores. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Abriu sua Bíblia? Marcos 14, vamos lá. Vamos ler do 17 até o 50. São bastante versículos, tá bom? Nós vamos, então, ler aqui o capítulo 14, vai falar da trama que havia, né, para matar Jesus, os chefes, os sacerdotes, os mestres. E aí ele vem continuando, e aí acontece a ceia do Senhor. E então, a gente tá aqui nesse pé, que é o versículo 27. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra a teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então,
caminharam para um lugar chamado Getsemane e, tendo chegado, solicitou Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E ele levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora. Vigiai e orai para não cair em tentação, pois, de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta! Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou a hora, aquele que me está traindo. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e o levai sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou. Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam bem próximos puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando uma rebelião para vir me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Amém? Bom, irmãos, então, seguir e servir. O versículo escolhido é versículo 31, que diz: mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Responda rápido aí, meu irmão. Qual apóstolo traiu Jesus? E qual foi o apóstolo que negou Jesus? Respondeu? Bom, as respostas parecem fáceis, né, irmãos? Mas eu vou convidar vocês para comigo lembrar da narrativa de Marcos sobre esse evento. Logicamente que o nome de Judas Iscariotes e de Simão Pedro vieram rápido à sua cabeça. É o que vem na minha também. E a sua resposta, obviamente, não está errada. Mas a resposta está incompleta. Segundo Marcos, né, o evangelista, que é o que vai narrar com mais detalhes esses fatos, ele conta esse aspecto, né, da paixão do nosso Senhor. Então, quando Jesus afirmou para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro, discordou, né? Segundo Marcos, Pedro falou: não, nada disso. E ele ainda fala lá no versículo 31 que a gente leu, que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, ele de modo nenhum negaria Jesus. E a gente sabe disso, né? O que a gente nunca lembra é o fato de que a gente acabou de ler um versículo ali em cima, né? Todos os outros diziam a mesma coisa. Então, o que Pedro disse, né? Que morreria por Jesus, os outros disseram também. Ou seja, todos eles fizeram a mesma afirmação.
Mas assim que Jesus começou a sofrer a sua paixão, assim que ele foi preso, assim que as coisas começaram a acontecer, o que aconteceu? Assim, o que os discípulos fizeram, né? Você olhar lá no versículo 50, tá assim: todos deixaram Jesus e fugiram. Então agora eu vou perguntar de novo para os irmãos, né? Quem traiu e quem negou Jesus? E a resposta tá aí no versículo 50, né? Todos. Bom, então, irmãos, o que a gente tem que refletir é assim, que na verdade a gente tem muitas formas de trair e de negar Jesus Cristo. E a gente tem que tomar maior cuidado com isso, para não dar ruim. Inclusive tem um livro chamado Ateísmo Remix, o escritor chama-se Albert Mohler, Mohler, escreveu esse livro em 2018, que fala sobre uma nova forma de ateísmo, que é você não diz que é ateu, né? Você diz que é cristão, só que não trabalha em prol de provar às pessoas a fé que você foi chamado, né? É um ateísmo diferenciado, né? Você diz que é cristão, mas não se importa em provar aos outros que Jesus Cristo realmente é nosso Senhor, Salvador, enfim. Talvez seja um livro que vale a pena ler, chama-se Ateísmo Remix, que é uma nova forma de ateísmo. Então, viver uma vida como se, na verdade, na prática, Deus não existisse. Então, tem um monte de gente que diz que crê em Deus, mas quando você vai ver as coisas que ela vê, pensa e faz, fica em dúvida, né? Então, a nossa vida precisa testemunhar que Cristo vive no nosso coração. A nossa vida tem que testemunhar que Jesus Cristo reina em nosso viver. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que negar a Jesus ou trair a Jesus, de forma alguma, é uma opção para nós. Essa opção não existe. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Seguir sem nunca trair, é assim que eu quero servi-lo, ó meu Cristo. Eu também. Bom, irmãos, eu termino, né, deixando meu abraço aqui de urso, ó. Lembrando que para nós que queremos seguir e servir a Jesus, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que você também se lembre do nosso versículo-chave deste ano, versículo que nós escolhemos para decorar, que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, ó: não tema, Deus já está lá.